Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje é uma grande festa, a festa de São Simão e São Judas Tadeu. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus nesta festa de São Simão e São Judas Tadeu. Gostaria de falar um pouco sobre São Judas, que foi um dos 12 apóstolos, assim como São Simão. Este Simão não é o Simão Pedro, mas é o Simão conhecido como Zelote. São Judas Tadeu era natural de Caná da Galileia, na Palestina. Seu pai se chamava Alfeu ou Cleófas e sua mãe Maria Cleófas. Seus 4 irmãos eram Tiago, que foi o apóstolo Tiago o menor, como assim nós dizemos, José, Simão e Maria Salomé. Tiago menor porque há o apóstolo Tiago maior, irmão de São João. Eram parentes de Jesus. O pai era irmão de São José, a mãe prima irmã de Maria Santíssima. Portanto, Judas Tadeu era primo de Jesus, tanto pela parte do pai como da mãe. O relacionamento da família de Judas Tadeu com o próprio Jesus Cristo, pelo que se depreende da Bíblia, é o seguinte: Alfeu era um dos discípulos a quem Jesus apareceu no caminho de Emaús, no dia da ressurreição. Maria Cleófas, uma das piedosas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia e permaneceram ao pé da cruz no Calvário. Dos irmãos dele, Tiago foi um dos 12 apóstolos, que se tornou o primeiro bispo de Jerusalém. José é apenas conhecido como Justo. Simão foi o segundo bispo de Jerusalém após Tiago. E Maria Salomé, a única irmã, foi mãe dos apóstolos Tiago Maior e João o Evangelista. Por um historiador grego, sabemos que São Judas Tadeu iniciou, depois de recebido o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, a pregação de Jesus na Galileia e passou para Samaria e a Idumeia e outras localidades de população judaica. Depois do ano 50, foi evangelizar a Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia. Neste país recebeu a companhia de outro apóstolo, São Simão, o Zelote. Além de pregar a palavra de Deus, Judas Tadeu dava o testemunho através do seu exemplo. Essa coerência de fé
e de vida impressionou vivamente os pagãos que se convertiam ao Evangelho de Jesus por meio do apóstolo. Isso provocou a fúria invejosa dos falsos pregadores, de feiticeiros e de ministros pagãos. De tal modo, eles conseguiram incitar parte da população contra os apóstolos, que os trucidaram a golpes de cacetes, lanças e machados. Isso ocorreu por volta do ano 70. A imagem de São Judas tem o livro na mão, que é a palavra de Deus que ele pregou, e a machadinha com a qual foi morto. Os poucos dados históricos mostram que os primeiros cristãos veneravam com amor e admiração o apóstolo e mártir São Judas Tadeu, particularmente na Ásia Menor, pois ergueram uma igreja especial em sua honra na Babilônia. E quando os muçulmanos invadiram a região no século VII, cuidadosamente guardaram o corpo do seu padroeiro em Jerusalém. A devoção dos povos orientais tem sua razão de ser porque São Judas os evangelizou e entre eles consumou o martírio. O reaparecimento da devoção a São Judas Tadeu parece dever-se a Santa Brígida. Conta-se em sua biografia que o próprio Jesus lhe apareceu aconselhando-a a invocar São Judas Tadeu até nos casos mais desesperados, donde a fé do povo na especial intercessão do santo nos casos desesperados. Também um monge cisterciense de nome Cesareio de Westerbach, na Alemanha, relata como uma senhora, às voltas com um angustiante problema, preparou 12 cédulas com o nome dos apóstolos e sorteou um para seu patrono. Ela ficou aborrecida com a cédula sorteada, São Judas, e a jogou fora. Na noite seguinte, o santo lhe apareceu em sonho com o rosto resplandecente e falou: acaso sou eu tão insignificante aos teus olhos que mereço ser considerado o Judas desprezado? São Bernardo de Claraval, santo abade e sábio teólogo da Santa Igreja, era tão devoto de São Judas que durante toda a sua vida venerou uma relíquia do santo. Na hora da morte, pediu que lhe colocassem sobre o peito a sua relíquia para morrer na companhia de São Judas Tadeu. Que lição nós podemos tirar do Evangelho de hoje? Aprender de São Judas Tadeu a dar a vida por Cristo e que contemos sempre com ele e com os santos para interceder por nós. São nossos irmãos e, como estão muito perto de Cristo lá no céu, podem nos alcançar muitas graças. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.